Graças a paz, irmãos, amém? Amém, irmãos, é muito bom estar num local onde a presença mais importante é a do Espírito Santo, amém? Irmãos, é inegável eu dizer o quanto que eu estou feliz de ver tanto jovem. Sério, isso é muito bom, isso me deixa muito feliz. Antes de tudo, gostaria de agradecer, pastor, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção, muito feliz mesmo de estar aqui. E para quem não me conhece, prazer, Nicolas Vieira, Nicolas Ferreira, eu sou vereador lá em Belo Horizonte, me formei em Direito pela PUC, mas hoje eu não vou falar como político, vou falar como irmão em Cristo, amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, todas as igrejas que eu tenho passado aqui pela Europa, nunca acreditei que eu poderia estar ministrando fora do Brasil, tão longe da minha casa, mas algo que nós cantamos aqui com relação que Deus ele odeia a iniquidade, o contrário de iniquidade é equidade, ou seja, por mais que nós somos diferentes, nós somos iguais, porque nós somos diferentes, iguais a todo mundo. Então nós precisamos ter união e nós precisamos ter unidade. Ou seja, mesmo muito longe, eu moro no Brasil, moro lá em BH, nós somos unidos por Cristo. Amém? Antes de tudo, abaixe sua cabeça para a gente orar, por favor. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para poder receber, ó Deus, a Tua vontade aqui nessa noite. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor venha encontrar cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 36. Neste momento, a Bíblia relata uma história entre Jesus perante Pilatos, tá? Jesus perante Pilatos. Qual que é a profissão do Cristiano Ronaldo? Qual que é a profissão da Anitta? Cantora. Profissão, deixa-me ver, a profissão do Silvio Santos, apresentador. Qual que é a profissão de Pilatos? Muito bem. Escola dominical aí, ó. Boa. Pilatos era governador, O Pilatos, ele era um político. Então, quando você lê isso aqui, entenda que um político está perguntando algo para Jesus Cristo. Então, dá só uma olhada lá no que fala João 18, 36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: então tu és um rei? Jesus respondeu: és tu que dizes que sou um rei? Foi para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos pergunta para Jesus Cristo: o que é a verdade? Ou seja, a relativização da verdade, aquilo que é certo, aquilo que é errado, vem desde muito tempo. Talvez você na sua escola, talvez na sua universidade, talvez um professor já te confrontou: não, mas a Bíblia é verdade para você, mas não é verdade para mim. E como que a gente faz? Quando a gente fala sobre política, o que rapidamente vocês associam assim? Vem algo bom na cabeça? Não, Vem o quê? Pode falar. Pô, gente, eu sou político, Corrupção é sacanagem. Tô brincando, corrupção mesmo, Tem problema não, pode falar, eu aguento, A política sempre é remetida a algo negativo, por quê? Porque durante muito tempo, e principalmente, no Brasil, a política ela foi ocupada por pessoas que não carregavam o caráter do reino. E aí foi manchando a política, por quê? Porque subiam nesse altar para poder fazer um trampolim político e só aparecer de 4 em 4 anos. Mas a política não tem a ver com uma expressão ideológica somente. Não tem a ver com um partido, não tem a ver com um cargo político. Política tem a ver com influência. Lembre-se disso. E influência vem de influir, ou seja, retirar uma essência que está dentro de você e colocar isso em outra pessoa. Ou seja, todos os dias nós recebemos influência e nós exercemos influência em alguém, amém? Agora, o que eu comecei a perceber, depois que eu saí da minha universidade, é que a igreja estava se parecendo demais com o mundo. De que a igreja estava recebendo muito mais influência do mundo, do que do próprio evangelho. Quando nós olhamos para a palavra, ela nos diz que nós somos um ser tricotômico. O que isso quer dizer? Nós somos corpo, alma e espírito. Como vocês alimentam os seus corpos? Ah, tá. Os mineiros, como que a gente alimenta o nosso corpo? Pão de queijo, doce de leite, rapadura, feijoada, Me desculpem os arroz.
Arroz. Tem alguém que gosta de arroz aqui, né? Arroz, né? Feijão. Nós alimentamos o nosso corpo comendo, isso é óbvio, né? Como nós alimentamos o nosso espírito? Através da Bíblia, oração, jejum, né? Lá na nossa igreja a gente chama de job, jejum, oração e Bíblia. Agora, como você alimenta a sua alma? Uai, Nicolas, eu tenho uma alma, né? Não somente você tem, como você é uma alma. C.S. Lewis, que nasceu aqui, morreu aqui na Inglaterra, diz que nós não somos um corpo que temos uma alma. Nós somos uma alma que temos um corpo. Ou seja, você é uma alma. E como você alimenta essa alma? Através da sabedoria, através do conhecimento. E isso foi falado pela pessoa mais sábia que já passou aqui na terra, Salomão. E ele falava para a gente buscar o conhecimento como aquele que busca o ouro, como aquele que busca a prata. E aí, a média de livros que um brasileiro lê, pelo menos lá no Brasil, é de 2,7 livros ao mês. Não, ao ano. Ele nem termina o terceiro. Tem preguiça, né? E isso inclui Cinderela, Três Porquinhos, Rapunzel, tá bom? Né? Dostoiévski, não. São livros, qualquer livro, tá bom? Agora para pensar no último livro que você leu. Incluindo Três Porquinhos, Rapunzel, tá? Te dou essa colher de chá aí. Talvez a sua alma esteja morta. Ela esteja com fome. E a nossa vida intelectual é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante, mas ao contrário. Ela está descendo e a gente está subindo. Então você sempre tem que estar fazendo força. Se você está parado, você não está parado. Você está regredindo. Quem disse isso? Quando você olha lá em Provérbios, fala, olha, se você, isso parece uma coisa óbvia, mas o gênio ele é óbvio, né? Se você para de estudar aquilo que você aprendeu, logo esquecerá daquilo que você aprendeu. Parece algo óbvio, né? Mas alguém aqui lembra da fórmula de Bhaskara? Porque com certeza você não ficou formulando isso na sua cabeça. Mas no momento você lembrava para fazer a prova, mas agora não mais. Ou seja, logo esquecerá daquilo que você aprendeu. Ou seja, política tem a ver com influência. E quando nós olhamos para a Bíblia, em Efésios, pede para a gente tomar cuidado com as artimanhas do diabo. Ou seja, da mesma forma como Deus usa pessoas para o reino dele, o diabo utiliza pessoas para o império dele. E muitos cristãos têm se esquecido ou ignorado que nós estamos em uma guerra. O nosso Senhor não é o Senhor do futebol. Ele não é o Senhor da banana. Ele não é o Senhor da diversão. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, quando você esquece que você está em uma guerra, você acaba ignorando o inimigo, acaba perdendo essa guerra que você não sabe nem que você está guerreando e deixa de realizar o seu propósito. Então, quando nós olhamos hoje para dentro da igreja, muitos cristãos estão muito mais preocupados em ter arrepios na pele do que transformação de mente. Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Não há cristianismo sem renovação de mente. Quando Deus chama você para caminhar, Ele chama para caminhar com Ele, Ele te chama por completo, amém? E isso inclui a sua cabeça. Isso inclui o seu raciocínio. Isso inclui a sua mente. Então você quer entregar tudo para Deus, mas a transformação da sua mente você deixa para você? Não é dessa forma. Muitos cristãos têm tomado uma posição que vai contrário à vontade de Deus. E nós somos corpo, amém? Nós temos o dever de denunciar as obras infrutíferas das trevas. Há uma pesquisa no Brasil que mostra que 70% dos jovens cristãos, não é qualquer jovem, dos jovens cristãos que entram na faculdade deixam a sua fé. Por que isso tem acontecido? Porque nós temos ficado estagnados intelectualmente. A gente, como o William Lane Craig diz, nós somos peixes grandes dentro de uma lagoa pequenininha. A gente só fala para a gente mesmo. Então, dentro de uma sala de aula, quem que é o mais intelectual, geralmente? O ateu. O ateu é o professor, né, esquerdista. E aí você para e pensa assim, mas Nicolas, por que isso acontece? Porque quando a gente chega na frente de uma pessoa fala assim aqui, por exemplo, quantos anos você tem? Não, perfeito, não podia ter escolhido uma idade melhor, 12 anos, tá? Sem fazer nenhuma pressão sobre você. Com 12 anos, lá em Israel, você já tem que saber o Pentateuco inteiro de cor. É isso mesmo. Né?
e está achando ruim de gravar um versículo bíblico na escola dominical para falar aqui na frente, né? Fala, Deus, eita, né? Ou seja, sabe por que nós cristãos não estamos sendo levados a sério lá fora? Porque nós não nos levamos a sério. A gente lê o Evangelho porque Jesus, ele carregou uma cruz, foi colocado uma coroa de espinhos nele, ele morreu, foi humilhado, e você diz que quer ser um cristão. O que significa ser cristão? Ser um pequeno Cristo, ok? E aí a sua vida, lírio do campo, né? Você quer ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Eu quero acordar, eu quero que o mundo me aplaude, eu quero que eu chegue na minha universidade e as pessoas gostem de mim, eu quero ser uma pessoa agradável. Deixa eu te falar, se você quer ser igual a Jesus Cristo, prepare-se para ser perseguido. Se você não compreendeu isso até agora, você não entendeu o que é o cristianismo. O C.S. Lewis diz, olha, se você quer ter uma religião confortável, eu não te indico o cristianismo. Sabe por quê? Cristianismo tem a ver com perder para ganhar, tem a ver com descer para subir, tem a ver com ficar menor para que ele cresça, amém? Glória a Deus, glória a Deus. É sobre isso o cristianismo. E existem algumas pessoas que estão influenciando a alma, principalmente dessa galera aqui ó, que está sentada. Eu peguei uma lista das pessoas mais influentes, os influenciadores mais dominantes no Brasil, no ano de 2021. Chuta quem está em primeiro lugar. Quase. Boa, alguém falou aí, a foca do YouTube. Está em primeiro. Em segundo, chuta quem? Não, Juliette. Irmão, se não tivesse falado quem era, eu achava que seria o óculos. Né, o Juliette, mas não. É a que ganhou, se eu não me engano, aí o Big Brother, né? Por que essas pessoas, e aí vai subindo, terceiro lugar, Tata Werneck, Marcos Mion, Whindersson Nunes, Anitta, e assim por diante. Se você for pegar os 10 mais influentes, você não vê nenhum que possui relacionamento com Cristo. Nenhum. E são os artistas aqui, geralmente, né? Pessoas que trabalham com arte. Quando a gente deixa de fazer política no sentido influência, a política não tem espaço vazio, tá? Então não existe vácuo. Se você não ocupa aquele lugar, outra pessoa irá ocupar. Mas uma coisa que não vai acontecer é ficar vazio. Então, eu prefiro, né, um pastor, uma professora de escola dominical, uma mãe, um pai que conhece a Cristo, falando sobre sexualidade para o seu filho, falando sobre o que é ideologia de gênero, falando sobre a questão da pedofilia, a legalização das drogas, sobre aborto, do que um professor que não tem o relacionamento que nós temos com Cristo. Quando você ignora a sua influência, você está deixando com que outra pessoa exerça influência na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. E aí a gente para e pensa, Nicolas, eu tenho que estudar Marx, eu tenho que estudar Gramsci, eu tenho que virar um ser ou não ser, né? Eis a questão. Eu não estou pedindo para você ser um filósofo. Eu estou pedindo para você fazer o mínimo, que é alimentar a sua alma. Sabe por quê? Porque eles lá fora alimentam a alma deles. Com algo ruim, mas eles alimentam. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes. Quando a Bíblia diz isso, ela está querendo dizer isso mesmo. Que ela não está brincando de querer destruir a sua família. Ela não está brincando de destruir a sua sexualidade. Ou, antigamente, o que antes era uma revolução armada, né? Karl Marx falou, olha, o mundo tem muita desigualdade, vamos fazer uma revolução armada, né? Proletariado contra burguês. Deixa eu traduzir para vocês, né? Vocês vão ver isso daqui a pouco. É o quê? É o trabalhador contra quem tem dinheiro, né? Contra os ricos. Porque tem muita desigualdade e dessa forma você consegue ter uma equidade no mundo depois dessa revolução. Sabe o que esse cara fala? Ele fala assim, no Manifesto Comunista, capítulo 2, abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. E ele fala que só existe família na burguesia, nas pessoas que têm dinheiro. Eu nasci numa favela chamada Cabana do Pai Tomás. A minha mãe, tem alguém que conhece aí? Cabana? Nova Sintra, é nós. Então, velho, todo lugar que eu vou no mundo, tá? No mundo, tem um cabaneiro, né? Glória a Deus pela vida da cabana. Mas, lá na cabana, tem um bairro, oi? Paraíba, estamos juntos. Lá na cabana, no entorno lá, são vários bairros, né? Muita gente, umas 80, 50 mil pessoas tem lá. Tem um bairro chamado Buraco da Coruja, e foi lá onde é que meu pai nasceu. Buraco da Coruja. Pensa se é um lugar bacana, né? Eu acho que nem a coruja mora mais lá, irmão, né?
Eu não mora mais, né? E eles nasceram lá, eu nasci lá. Eu tinha, né, as pessoas que moram lá têm capital, têm dinheiro, grana e tal. Não. Só que nós tínhamos uma família. Por quê? Quem instituiu a família não foi esse barbudo aqui. Quem instituiu a família foi Deus. Então, quando eles deturpam isso, e nós precisamos em uma guerra, quem já leu a arte da guerra do Sun Tzu, sabe que uma das coisas primordiais que nós devemos fazer é conhecer o nosso inimigo. Não tem como você combater um inimigo que você não conhece ele, porque você não sabe a fraqueza dele, né? Hoje, a gente estava lá no jogo lá do Chelsea e do Tottenham, o Lucas deu uns ingressos para a gente. Você acha que o técnico não estudou o time contrário? Você acha que ele não sabe, né, que o Lukaku tem que ter uma pressão em cima mais forte dele? Lógico que sabe. Por quê? Porque é impossível você ganhar uma guerra se você não conhece o seu próprio inimigo. Aí eu pioro a situação. Muitos de nós não só não conhecem o inimigo, como a gente não conhece nem a gente mesmo. Aí piorou tudo. Aí você escuta uns trem assim, eu sou cristão e sou comunista. Né? Ah, eu sou feminista e sou cristã. Parabéns, você é uma bola quadrada. É? Ou você não sabe, glória a Deus, ou você não sabe nada sobre feminismo, ou você não sabe nada sobre o cristianismo para afirmar isso. Ou você não sabe nada sobre o socialismo, ou você não sabe nada sobre o cristianismo para poder afirmar sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, um púlpito silencioso gera uma igreja omissa e, consequentemente, gera uma sociedade que não se posiciona. E esse é o problema. Aí você fala, ai, Nicolas, mas esses negócios não são muito polêmicos, não? São. E daí? Você vai deixar com que a feminista da sua sala fale com a sua amiga para abortar e você vai ficar calado? Você vai falar com uma pessoa que está no seu trabalho que você, não, eu amo a Cristo e tal, mas é quando gera ali uma discussão, uma polêmica, você se cala e você deixa com que outra pessoa exerça a influência. Pessoas que talvez adoram esse cara aqui. Deixa eu te falar um segredo para você. A pessoa mais influente, muito mais que Felipe Neto, né, Anitta e qualquer um desses, se chama Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por você. O mundo ainda continua sendo dividido entre antes e depois dele. Não foi antes e depois de Felipe Neto, antes e depois de Whindersson, antes e depois de Marx, não. Foi antes e depois de Jesus Cristo. Se você diz que ama a Cristo, mas você nunca entra numa briga por Ele, você só ama a Deus até que não ter que entrar numa briga por Ele. Faz um teste com sua namorada, com seu marido, né? Uma pessoa vai e xinga ela na rua e você não fala nada. Vai dormir no sofá, né? Não vou falar vai dormir lá fora, porque aqui você vai morrer, irmão. Né? No Brasil dá para falar, dorme lá fora, né? Aqui já não dá mais, né, para fazer isso. Ou seja, esses caras têm influenciado a nossa geração. Mas essa teoria ela foi evoluindo. E a gente chega ali na escola de Frankfurt, né? É engraçado, quando eu estou no Brasil, eu falo lá na escola de Frankfurt, né? Mas está bem pertinho aqui, né? Perto, razoavelmente perto. O que esses caras fizeram? Eles compreenderam que não dava para ganhar a sociedade por armas. Não dava mais. Por quê? Porque você obrigava um cristão a negar a fé e ele não negava e matava ele. Só que morrer para nós é lucro. Então, quando eles perseguiam a igreja, o que aconteceu com a igreja? Ela crescia. As igrejas iam para os subterrâneos, iam para os porões, e a igreja crescia. Por quê? Porque não é você, não sou eu, não é o pastor que edifica a igreja. Quem prometeu que edificaria a igreja é Cristo. Por isso que ela sobrevive ainda. E não vai ser Marx, não vai ter escola de Frankfurt, de Antônio Gramsci, que vai impedir. Mas nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Por que a gente tem tanto interesse em tantas outras bobagens e não tem interesse em alimentar a nossa alma? Sabe por quê? Porque a gente não quer crescer. A gente quer ser um Peter Pan na fé. Né? Eu não estou falando de meninos igual a idade deles, não. Né? Eles, de fato, são adolescentes, né? Quase jovens já. Agora, tem muito adolescente, criança, de 40 anos. Adolescente, criança de 50 anos, de 30 anos, que sabe o que é? Nunca quer crescer. Agora, sabe qual que é o problema disso? Não existe crescimento no mesmo lugar que há conforto. Se você quer crescer, fisicamente falando, você vai para onde? O McDonald's? Burger King? Né? KFC? Você vai comer uma feijoada? Né? Não. Você vai para a academia. E o que é a academia, basicamente? Dá para pensar? É sofrimento. Temos alguém traumatizado aqui. Sofrimento. Basicamente, você está fazendo o que no seu corpo? Você está gerando microlesões para que, através da dor, você cresça. Você só vai crescer, irmãos, no dia que você for confrontado.
Não tem crescimento se você está no conforto. Se está tudo bem, está tudo errado. Se você está em paz com o mundo, pode ter certeza que você também não está em paz com Cristo. E a gente para e pensa assim, Nicolas, tá, mas e o que esses caras chegam na minha vida, né? Eles descobriram, Theodor Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse, descobriram isso. Falou, opa, vamos atacar através da cultura. Mas na mesma época, quase, veio o Antônio Gramsci. E ele evoluiu para um nível, assim, genial. Talvez você fale assim, Nicolas, eu nunca ouvi falar sobre isso, ou não sobre socialismo, né? Mas sobre esses caras. Onde que esses caras estão na minha vida? Esse cara que já vai aparecer em um segundo. Não foi agora. Aí, agora foi. Esse cara aqui, o Antônio Gramsci, ele está na sua vida mais do que você imagina. Eu costumo dizer que se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4, está aqui, ó. Ah, eu nunca vi Satanás, prazer, né? O que ele fez? Ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E ele disse o seguinte, olha, nós vamos atacar a cultura e eu tenho uma teoria, porque ele foi preso, né, por Mussolini, porque as suas ideias foram consideradas muito revolucionárias. Lá na cadeia ele quis dar tipo uma de Paulo, né, um Paulo da Deep Web. Ele pegou vários cadernos e começou a escrever algumas teorias. Lá ele escreveu, e o que hoje é um compilado de 8 volumes chamado Cadernos do Cárcere. Lá no cárcere, lá na prisão, ele fez 2 teorias. Uma chamada hegemonia cultural. O que isso significa? Nós vamos não dominar meramente o Estado, a escola, o aparato estatal, o exército. Nós vamos fazer, a hegemonia significa domínio psicológico das massas. O que isso quer dizer? Esse cara aqui, ele entendeu que você é uma alma. Ou seja, não dá para combater somente no externo. Ao invés de você matar professores cristãos, você destruir igrejas como Stalin fazia, você vai infiltrar na igreja. Você vai infiltrar no método educacional e assim você vai formar novos professores com uma cosmovisão diferente. E o que esse cara fez? Uma outra pessoa pegou, pode passar por favor, que é o Paulo Freire, que é o patrono da educação do nosso país, do lado do Brasil, que ele basicamente fez o seguinte, pegou uma teoria de Gramsci chamada Círculo de Cultura, que na época, lá antigamente, 1930 e pouquinho, você tinha as fábricas e você tinha os operários. E tinha um intervalo, igual de escola. E aí, nesse intervalo, você iria fazer um círculo e, através do diálogo, você transformaria um homem em um novo homem. Para onde que Paulo Freire jogou essa teoria? Para dentro das escolas. Então, você tem várias escolas, várias aulas, né? Como, por exemplo, essa daqui, que geralmente essas aulas acontecem em quais matérias? História, geografia, sociologia, filosofia, né? E por que todo mundo gosta dessas aulas? Porque não tem aula. Eu sei, eu já fui igual, né? Já fui estudante também, a gente ama. Chega lá, joga um assunto pro alto, você discute, não sei o quê, tá bom, todo mundo vai embora e é isso aí. Mas tem uma finalidade nisso. Qual é? Transformar um homem em um novo homem. O professor já não é alguém que é maior do que você, com mais experiência do que você. Não. Eu ensino para o aluno ensina para mim, todo mundo é igual. Por isso que é um círculo, irmão. Não estou falando que é pecado você fazer círculo, não. Amém? Estão me entendendo? Amém? Amém. Só não faz uma estrela no meio. Aí pode dar um probleminha. Aí não diga que eu não avisei, tá? Ah, Nicolas, eu fiz um círculo e fiz uma estrela, né? E apareceu uma feminista, brincando. Né? Misericórdia, né? Estou brincando. Mas o que aconteceu aí, né? Você percebe que pessoas fazem coisas com uma finalidade, que é modificar a sociedade. Existem as pessoas que vão fazer a engrenagem da revolução cultural funcionar. E nós vamos passar rapidamente por eles, que o primeiro é o ativismo LGBT. Por que muita gente tem medo de falar sobre isso na igreja? Com medo de ser cancelado, com medo de ser chamado de transfóbico, de homofóbico, que seja. Mas eu falo sobre isso hoje para você poder falar sobre qualquer coisa amanhã. Sabe por quê? Porque há uma diferença muito grande entre o homossexual e o ativista LGBT. E as pessoas não compreendem isso. Acho que é tudo a mesma coisa, não é? O homossexual busca uma aceitação. Já o ativista LGBT busca uma imposição. Se você não concordar com ele em tudo, você é um transfóbico, você é um homofóbico, você é um fascista, né? Você é um taxista, um ciclista, um maratonista, um skatista, é um monteísta, né? Se você nunca for chamado de fascista, irmão, pode esperar que uma hora vai chegar, tá? E quando as pessoas acham que isso não afeta, Nicolas, Deus é amor,
E eu concordo plenamente com isso. Nós precisamos ver vários e vários homossexuais aceitando Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero que eles sejam alcançados. Só que nós não podemos deixar de falar a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quando você não fala a verdade, você impede que essa pessoa seja liberta. Muita gente está querendo ganhar o mundo, imitando o mundo. Isso é impossível. Se nós queremos ser imitadores de Cristo, você vai ter que falar a verdade. Mas eu estava lendo um livro esses dias, que é Não Seja Manipulado, do Marklow, que ele diz o seguinte: Jesus ele vinha com a graça e com a verdade. Ou seja, venha com a graça primeiro, depois você apresente a verdade. Mas nunca deixe de apresentar a verdade. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Lá em Gênesis, Deus fala que Deus criou o homem e a mulher. E depois do casamento, ele reafirma a finalidade dessa criação. Que o homem vai se unir à mulher no casamento. Porque através da união do homem e da mulher, você gera uma pessoa. Lá em Romanos 1, Deus fala que eles negaram, eles foram contrários à natureza do homem, e aí homem começou a ficar com homem e mulher começaram a ficar com mulher, porque eles ignoraram o conhecimento de Deus e Deus os entregou um sentimento perverso. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque o mundo não está brincando de acabar com a sexualidade das nossas crianças e dos nossos jovens. Eles não estão brincando de fazer isso. Nós precisamos saber tratar todos esses tipos de temas. Sabe por quê? Porque um menino desse aqui, uma menina dessa aqui, está sendo confrontada na escola, eu tenho certeza. Você é cristã? Você é cristão? Você acha que então a homossexualidade é pecado? Se eles falam sim, eles são cancelados automaticamente. Eu já passei isso na minha faculdade. Você hoje, para ser cancelado numa universidade, numa escola, você não precisa falar que você é homossexual. Você não precisa falar que talvez você é pobre, que você é negro. Não. Você fala que você é cristão. Que você acredita que existem homem e mulher na Bíblia. Que você acredita que matar uma criança no ventre é pecado. Pronto, você já vai ser cancelado para o resto da sua vida acadêmica. E quando nós, eu me incluo aqui agora, nós, maduros na fé, nós não nos posicionamos, que exemplo nós estamos dando para a geração mais nova? Nós estamos dando o quê? Uma imagem de frouxos? É isso mesmo, uma imagem de mochibas, de pessoas e pais e mães que não têm a coragem de se posicionar em frente a uma reunião escolar. Ei, deixa eu falar uma coisa com você. O que está em jogo na vida desses meninos aqui, não é se eles vão passar de ano, não. O que está em jogo não vai ser se ele vai atingir a melhor nota da escola, não. O que está em jogo são a alma deles. Se você não lutar por isso, quem vai lutar? Quem que vai falar para essa geração o que é de fato algo que te afasta da vontade de Deus, o que não te afasta de Deus? Agora, heterossexualidade também não é sinônimo de santidade, tá? Ah, eu sou hétero, então quer dizer que eu sou santo? Não, pelo contrário. Mas existem coisas que te afastam da vontade de Deus. Assim como a prostituição, assim como a mentira, assim como o roubo, assim como o cara que... Eu ia falar o baterista, mas eu sou baterista. E ele sempre queima a imagem do baterista. Cadê o baterista? Baterista, tamo junto, tá? Não deixa ninguém ficar falando mal de você, não. Eu vou abrir um sindicato dos bateristas e filhos de pastor. Os filhos de pastor, tudo glória a Deus, né? Aleluia, Senhor, né? Então, eu até perdi o que eu ia falar, irmãos, né? Você olha, da mesma forma como nós temos que indignar com pessoas querendo destruir a sua sexualidade, nós também precisamos nos indignar com o pastor adúltero. A gente também precisa se indignar com um cara que toca aqui e depois vai pegar a menina depois do culto, né? Uma pessoa que modifica o verdadeiro função do evangelho, que é libertar e não é passar a mão na sua cabeça, né? Caso contrário, a nossa indignação ao pecado ela é seletiva e não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. Pode passar. O próximo arma é da ideologia de gênero. Não precisa passar o vídeo não, a gente está com um tempo mais curto hoje. A ideologia de gênero. A ideologia de gênero. Você tem à sua direita uma criança vestida de mulher. E à esquerda é esse mesmo menino, tá? Só que vestido de homem. Esse menino se chama David Heimer, tá? É menino, é menino. É um menino, não é menino não, é menino. Tá? É o mesmo menino. Só que eu vou explicar essa história para você. O que aconteceu? Quando ele nasceu, houve um erro na cirurgia dele, de fimose. E foi queimado o órgão sexual masculino dele. E aí a família ficou desesperada. Falou, meu Deus, o que nós vamos fazer? Na época tinha um doutor chamado Dr. John Money, que era sexólogo e era adepto da ideologia de gênero. E basicamente ele disse o seguinte, olha,
já que ele não tem um órgão sexual masculino, basta você criá-lo como uma menina, que ele vai se tornar uma menina. Fonte, confia, né? Ele deu uma entrevista em 2010. Então, na infância, ele se vestiu como uma menina e depois os pais contaram o que aconteceu para ele, ele começou a se vestir como homem, tá? E ele disse o seguinte: era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir como uma garota, eu não gostava de me comportar como uma garota, eu não gostava de agir como uma garota, confessa David. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo ser menino ou menina. Você apenas sabe. Para resumir a história, ele chegou à vida adulta, formou uma família, mas ele cometeu suicídio, assim como seu pai e a sua mãe. Por que eles não te contam isso? Porque eles escondem o real perigo da ideologia de gênero. Nicolas, qual que é o problema de um menino desse se sentir uma menina? No outro dia se sentir uma outra coisa. E uma menina se sentir homem. Qual é o problema disso? Você não acha que você está invadindo a privacidade das pessoas? Não, elas podem ser o que ela quiser. Elas podem ser o que ela quiser. Mas a igreja, ela é aberta a todos, amém? Mas ela não é aberta a tudo. Glória a Deus. E eu quero passar o vídeo das duas crianças, por favor, conversando atrás. Não, pode ser depois, porque tem os outros slides, né? Pode ser o do dragão aí. Qual que é o real perigo da ideologia de gênero, né? Aqui vocês usam quando a mulher é feia, chama ela de dragão? Não, não é dragão, né? Mas não é essa dragão não, tá? É um dragão mesmo, né? Esse aqui, passa só o antes e depois, para passar o antes e depois. Era inclusive um homem, tá lá. 295 mil para se transformar em mulher dragão. Você que é mineiro, eu sei que você está pensando, quanto pão de queijo não dava para comprar? Né? Eu sinto, I feel you, bro, né? Mas, fica aí com essa pergunta, qual é o real perigo da ideologia de gênero? Passa, por favor. Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de 6 anos de idade. Vou traduzir, tá? É um homem de seus 50 e poucos anos, mas ele se sente como uma menininha de 6 anos de idade. Deixou para trás uma mulher e 7 filhos. Olha lá, de chupetinho e tudo. Agora vivendo como uma menina de 6 anos de idade, ou se diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Eu não sei nem quem que é mais doido. Se é um cara que se sente uma menina de 6 anos de idade ou uma família que adota um trem desse, né? Nos divertimos muito, nós colorimos e fazemos coisas de criança. Tá. Tem alguém aqui, estudante de direito? Pode ser você. Qual é o seu nome? Que? Estou zoando. Klaus. Boa. Klaus, não precisa ficar com medo da pergunta, tá? Pergunta simples. Qual é o artigo caso um dragão mate uma pessoa? Tá sabendo não, cara? Você não estudou transpenal, não? Estou zoando, pô. Não, passei em qualquer lugar do mundo. Eu estudo aqui, é ótimo. Você poderia estudar em qualquer lugar do mundo, não tem essa matéria. É isso, não existe, né, penalidade para um dragão, né? Agora, meu Deus, essa foi a melhor do mundo. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Se esse cara aqui, que se sente uma menina de 6 anos de idade, fizer sexo com um menino de 6 anos de idade, é pedofilia? Toma cuidado com a resposta em nome de Jesus. Ele se sente uma menina. Ele se sente uma menina. E aí? Como é que vai acontecer? Como que a gente faz? Em alto e em bom som. É pedofilia? Sim. Amém. Glória a Deus. Qual que é o problema da ideologia de gênero? Ela destrói identidades. Quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. Quando você diz que se sente algo, mas você não ganha os atributos daquilo, isso não passa de mera fantasia. Ou você se sente o Ryu. Você dá Hadouken? Né? Hadouken aí, tem um aí que se sente Ryu, né? Imagina você, eu me sinto a Rainha Elizabeth. Você tem 300 anos, né? Você é imortal, né? Não acredito que não, né? Porque, Nicolas, hoje eu me sinto com 4 quilos a menos, né? Que coisa boa, né? Que seria, né? Chega no banco e fala, oi banco, bom dia. Eu me sinto milionário. Você poderia dar uns 1 milhão que eu sinto que eu tenho, né? Se isso der certo, irmão, me liga na hora. Porque eu vou fazer igual a ele, eu sou daqui, né? Sou daqui horas, né? Mas isso não dá certo. E qual que é o perigo disso?
você está fazendo uma atividade para poder negar a realidade. Se você olha isso aqui, que claramente, convenhamos, não é uma criança, e mesmo assim você tem que chamar ela de criança, porque é uma imposição, se você nega isso, você é chamado de transfóbico. Ou seja, por que vocês falam comigo que essa garrafa aqui não é uma bola? Olha que incrível, porque não é, né? A realidade é aquilo que está em si mesmo. Quando você nega uma realidade tão palpável aos seus olhos, qual outra realidade você não vai negar? Nós temos uma realidade, essa daqui. E aí alguém pode, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Se você está acostumado a negar uma realidade tão fácil como essa, de chamar um homem adulto, né, que não tem a altura de uma criança, peso de uma criança, né, como criança, o que mais você não vai negar? Quais outras realidades que você vai negar? Passa o vídeo, por favor. São duas crianças atrás de um carro conversando sobre Jesus Cristo. So a bit about God. So everyone in the world loves him, but not me. I don't know. Yes, you do. But I don't love him because I don't know a lot about him. So, up to number one. Jesus. Yes, up to number one. So Violet. What? Guess what? He's bi and non-binary. I know that. But up to two. Did they teach you that at school? Yes. Oh, they did. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Any other fun facts about Jesus? Quando eles não conseguem destruir a sua sexualidade, a sexualidade e a identidade dos seus pais, eles começam a destruir a identidade de Jesus Cristo. Na minha escola dominical, eu não aprendi que Jesus era gay. Eu aprendi que Jesus é rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. E eles estão passando para as nossas crianças que Jesus é bi e não binário. Porque ele é um homem que ama todo mundo e usa vestido. Você acha que, como que chegou nesse ponto? Como que chegou nesse ponto? Como que tem vários, porque ele aprendeu isso na escola. Se não está tendo professores que não militam dentro da sala de aula, é porque nós não estamos formando professores que não possuem o caráter do reino. Nós estamos deixando com que eles ocupem a escola, ocupem a mídia, ocupem o TikTok, ocupem o YouTube, ocupem tudo. E a gente acha que a gente está ganhando. Como? A terceira e penúltima arma que eles utilizam é o feminismo, que basicamente defende, em essência, o aborto. Quando eu falo sobre feminismo, muita gente tem uma ideia, é o seguinte: Nicolas, o feminismo não luta pela mulher? Eu não posso ter direitos hoje porque alguém queimou sutiã e tudo mais? Não é uma questão de uma luta contra o machismo? Aí eu te pergunto, e com carinho, onde você leu isso? As suas ideias provêm de alguma origem. Então, o seu entendimento sobre casamento, sobre igualdade, justiça, tenho certeza que provém da Bíblia. Agora, de onde você tirou que você deve algo ao feminismo? Quando nós falamos sobre o cristianismo, nós pegamos a Bíblia, a gente pega o Evangelho que Cristo viveu, que os discípulos falaram. Para você compreender o que de fato é o feminismo, leiam as feministas. Não precisa acreditar o que eu estou falando aqui, não. Só lê elas e depois você volta. O feminismo, em essência, ele defende o aborto, que é uma palavra bonitinha para matar crianças dentro do ventre. A primeira clínica de aborto que foi feita nos Estados Unidos foi por uma feminista chamada Margaret Sanger. Ela foi uma das mulheres mais influentes pela revista Time. E essa moça fundou a primeira clínica de aborto em um bairro nos Estados Unidos. Alguém aqui já viu Todo Mundo Odeia Chris? Aonde que ele nasceu? 1984? Brooklyn, né? Quanto? Perdão, temos um fã. Desculpa. 87. Ok, ganhou mais 3 anos de idade aí. E ela fundou exatamente no bairro do Brooklyn, onde pessoas de maioria negra. E será que foi uma coincidência? Não. Ela dizia que negros e pessoas com problemas mentais eram ervas daninhas, que precisavam ser exterminadas. Ela dava palestra para uma galera assim, super, né, gente boa, né, os Ku Klux Klan, né, suprarracistas que queriam exterminar os negros
na América do Norte. Agora, por que não se é falado isso? Por que, por exemplo, essas frases, passa as frases, por favor, essas frases não são colocadas na escola para vocês, tá? Por que isso aqui não é mostrado? Porque eles querem esconder o real perigo do feminismo. A Linda Gordon diz o seguinte: a família nuclear deve ser destruída e as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. Seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. A Simone de Beauvoir, e irmãos, isso daqui não é qualquer pessoa, não. São pessoas que estão no conteúdo programático de quase todas as universidades. Um dos autores mais citados em teses universitárias no Brasil se chama Antônio Gramsci. Eu estudei Simone de Beauvoir até falar chega. E por que eu não escuto dentro da universidade, que inclusive eu estudei numa católica, sobre Madre Teresa de Calcutá? Por que eu não escuto as feministas glorificando a imagem, né, de Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, que não precisou colocar nenhum tipo de seio para fora para poder chegar onde ela chegou? Por que elas não reverenciam Maria, que teve Jesus Cristo num contexto muito diferente? Ou você acha que do nada, né, você ter um filho e falar de quem? Do Espírito Santo. Né? Você acha que é algo tranquilo de se vivenciar? Não. Só que ela aguentou toda a pressão. Agora, por que o movimento feminista, ele esconde tudo isso de você? Porque ele é muito sutil, ele é aos poucos e é mentiroso. Eu aconselho a você, se você ainda não conhece, um livro chamado Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campagnolo, uma amiga que eu conheci há muito tempo, muito antes mesmo de envolver qualquer tipo de coisa de política, de que nós fomos perseguidos na universidade e ela no mestrado dela. E ela fez um livro assim, uma obra-prima, mostrando de fato o que é o feminismo. E sabe como isso tem entrado dentro da igreja? De uma forma muito sorrateira, colocando como se a Bíblia fosse opressora, como se o pai fosse opressor por aconselhar a filha a não sair de madrugada de sainha, a não ficar até tarde, né, com um namorado sozinho. Todos os conselhos que um pai dá de forma amorosa está sendo considerado opressão. Claro, irmãos, que nós temos pais e mães que, infelizmente, né, perdem a sua capacidade de disciplina, de tratar o filho. Não estou dizendo que pais são perfeitos, até mesmo porque nenhum de nós somos. Mas não confunda a autoridade do seu pai e a sua autoridade. Você, filho, a Bíblia fala que se você honrar o pai e a mãe, você vai ter os seus dias prolongados na terra. Olha que coisa linda. E sabe o que está acontecendo? No casamento, o feminismo trouxe, né, a ideia louca de que você, mulher, é livre quando você está sobre a autoridade do seu chefe, mas você é uma escrava quando você está sobre a submissão do seu marido dentro de casa. Sabe por quê? Porque a gente não compreende o que é submissão. A mulher que quiser ser, não, você está doido, eu ser submissa? Eu sou empoderada. Submissa? Você está doido? Eu não, eu mando, né? Meu corpo, minhas regras. Tá bom. Você leu isso aonde? Na Bíblia não foi. Porque a Bíblia fala o seguinte: seu corpo, não, templo do Espírito Santo. Suas regras, não, regras do Espírito Santo. É diferente. E o que quer dizer submissão? A Bíblia fala que o homem, no casamento, ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Amém, homens? Dando a vida por elas. Amém, homens? Foi um pouco mais fraco. Mas tudo bem, né? Você se lide com a sua esposa depois aí, né? As mulheres precisam ser submissas aos homens, amém? Ao seu marido, né? Perdão, amém? Amém. Agora, o que quer dizer submissão? Estar submisso a uma missão maior. Qual mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão? As mulheres dando quase xericanta lá, né? Fala, Senhor, faltou o Senhor aí, ó. Fala, Jeová, né? Para de cutucar aí, irmão, não quer gerar confusão entre vocês, não. Eu só quero te dar um toque de que talvez nós não estamos vivendo o verdadeiro plano de Deus por falta de conhecimento. Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. A gente lê isso e não acredita. A gente continua burro e achando que as coisas estão erradas na nossa vida e é do nada, não é do nada, né? Do nada sou eu que apareço do nada na Europa, né? Mas isso não é do nada, tem um sentido nisso. E o que tem acontecido? Quando Salomão ele conversa com Davi, ele dá um conselho para ele, fala assim: olha, Davi, seja forte e ser homem. Ser homem. O homem está deixando de fazer o seu papel,
a mulher querendo fazer um outro papel e o filho fica igual um maluco no meio disso, né? Aí gera uns Fiuk da vida. Ai, desculpa por ser homem, né? É todos que fala. Irmãos, tomam cuidado com isso, sabe por quê? Porque isso está influenciando esses meninos. Isso está influenciando uma geração inteira de que está deturpando a imagem do homem. Homem, seja homem. Mulher, seja mulher. Ah, Nicolas, mas você não é casado e está falando sobre casamento. Paulo era. E ele falava sobre casamento. Saí lá de BH para dar nessa no C. Aplauda. Amém. Amém. E outra, eu tenho bons exemplos de casamento na minha família. O meu pai, a primeira mulher que meu pai beijou, sabe quem foi? A minha mãe. Isso para mim é ser homem de verdade. Homem de verdade não é aquele que sai pegando todo mundo, que paga um combo, nem sei se isso tem aqui, né? Mas deve ter, né? Isso qualquer idiota com Libra faz. Agora, homem de verdade para mim é aquele que senta nessa cadeira aqui e toma a ceia do Senhor em paz. Isso que é ser homem de verdade. Não deixe homem, tá? Meninos que estão aqui, vocês serem deturpados pela pressão do coletivo, que eu sei que é difícil. Eu também fui igual a vocês. O jovem é o seguinte, ele chega no momento da vida dele que ele quer ser aceito. Do tanto que na época que o Neymar jogava no Santos, todo mundo tinha moicano. Todo o mundo. Eu acho que até meu cachorro fiz moicano nele. E se vocês não sabem, gente, eu sou amigo do Neymar, tá? Não somente eu, mas o Danilo e o Henrique lá. Entendeu? A gente é amigo do Neymar, né? Passas do Neymar, né? Saudades dele. Ai. Quanto tempo, Neymar. Mas enfim, né? Foram bons momentos. E a gente vai, né, deixando com que isso entre no nosso coração. Vou falar uma coisa para vocês. Não existe lugar melhor do que esse que você está aqui agora. Não, eu falo isso com o meu coração assim. Nossa, com o meu coração muito. Não é choro de tristeza, não, tá? É choro de saber que por algumas vezes eu deixei com que isso entrasse mais no meu coração do que o Evangelho. E eu tive saudade de coisas simples. Sabe coisas simples que a gente começa a sentir falta? De chegar aqui e chorar perante Cristo. De sentar aqui e abraçar o seu pastor em paz. Eu já senti saudade disso. Mas eu prometi para Deus, eu nunca mais quero sentir saudade da casa do Pai. E não vale a pena. Não vale a pena. Pelo contrário, eu tenho experimentado todos os dias o que é você viver segundo a vontade de Deus. Vocês estão olhando para alguém que não é perfeito. Pelo contrário, eu sou imperfeito. Por isso mesmo eu preciso de alguém perfeito. Agora, se a gente deixar com que o mundo influencie, faça política na gente, influencie, determine as nossas ações, influencie as nossas ações, a gente vai fazer com que a gente vai se afastando da vontade de Deus aos poucos. E essas coisas estão influenciando muito mais a nossa juventude, a nossa geração, do que o Evangelho. A última arma é a cultura. Não precisa passar o vídeo, porque, querendo ou não, é pesado, mas é uma cena, irmãos, do La Casa de Papel, que basicamente é um seriado, onde pessoas invadem a casa, o Banco da Espanha, né? E você pode falar, Nicolas, o que tem de mais nesse seriado? É para a gente torcer pelo bandido? Esse que é o grande perigo? Irmãos, admitamos, a gente torce pelo bandido. Vai Tóquio, vai Berlim, né? Rouba tudo mesmo, né? Desvia de todos os tiros, né? Vai dar certo. Lula 2022, tô brincando. Só torce para bandido. Toma cuidado, irmão, né? E aí, bicho, você olha uma série dessa e fala assim, cara, qual que é o problema disso tudo, né? No meio do seriado, tem uma cena falando sobre sexo homossexual. Você fala, Nicolas, sexo homossexual, nem eu lembro disso, mas tem. E umas frases que ele fala é o seguinte, a mulher tem uma tendência a procurar um homem para poder gerar uma família, o que é repugnante. E aí você para e fala assim, Nicolas, mas será que isso está me influenciando, né? Dá sua uma olhada nessa pesquisa com o Gambito da Rainha. Basicamente é um seriado sobre uma menina que joga xadrez, ok? Em 23 de outubro do ano passado estreou essa série. A procura por tabuleiro, depois que a série estreou, aumentou 250% no eBay. O livro que inspirou a série, ele virou o best-seller 37 anos depois do lançamento. Mais de 62 milhões de lares assistiram a série. A busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. O número de jogadores no site chess.com aumentou 500%. Aí eu te pergunto, se eles estão conseguindo fazer isso com uma influência tão grande em xadrez, o que
o que eles não estão fazendo com relação à sexualidade. O seu conceito de família. O que eles não estão fazendo com o seu conceito de homem e o seu conceito de mulher. Tempo atrás, uma menina postou assim, terminei de ver a série Lúcifer. O que indica? Aí eu comentei, jejum e oração. Rimos muito, me bloqueou. Né? Qual que é o problema disso? Era uma menina que se dizia no meio gospel, mas não é mais. Espero que ela retorne aos caminhos do Senhor. Mas, a gente olha tudo isso e fala, não, isso não me pega. Né? Eu sou cristão não influenciável. Quem é Davi perto de mim? Salomão teria inveja. Eu vejo tudo e nada me toca. Eu escuto qualquer música. Drake, Travis Scott. Eu como tudo do mundo, mas isso não me influencia. Tá bom. Quando a gente olha a música, por exemplo, a música é uma das coisas mais poderosas do mundo. Quem é músico sente isso muito mais. Quando você escuta um reggae, como você fica? Mais tranquilo, sem uso de entorpecentes, meu irmão. Estou falando no limpo. Estou falando na moral, ouvindo ali um reggaezão, Salomão do reggae, tranquilo. Se você vai malhar, eu gosto de rap, eu gosto de rock, né, e tudo mais. A música tem a capacidade de gerar neurotransmissores em você. Adrenalina, né? Você tem ali vários neurotransmissores que são gerados em você. O que uma cena não pode fazer na sua mente? O que uma música repetidas vezes não faz na sua mente? Então, por exemplo, você está lá ouvindo lá, né, uma música que, por exemplo, né, você escuta Tá Mal, né, terminou com a morena, né, com ungida. Né, com ungida não era ungida não. Né, terminou com Satanás lá. Aí você para e vai ouvir o quê? Vai ouvir um Ministério Zoe? Né, vai ouvir um Fernandinho? Não. Você vai ouvir o quê? Um sertanejo. Né? Que você tá mal, você fica pior. Né? Aí você escuta um pagode. Não se acha, não, só estou ouvindo aqui poder rapidinho alimentar minha alma. Toma cuidado. Né? Pequenos prazeres podem te tirar os seus maiores e eternos desejos. Aí você fala, não, Nicolas, eu quero formar uma família, mas por que eu não estou conseguindo? Porque talvez seu foco não está nas coisas eternas, está nas coisas passageiras. Você quer encontrar, não um varão de verdade, alguém que tem temência a Cristo. A primeira coisa que você vê é se ele usa Balenciaga, é se ele usa roupas de marca, é se ele tem seguidores no Instagram, né? E a última coisa que você deixa para ver, homens também da mesma forma as mulheres, se ela tem o caráter de Cristo. Não adianta nada. Se a pessoa não tem o caráter de Cristo, não vale de nada. E aí a gente para e pensa, Nicolas, e aí? O que está acontecendo? O que está desaguando dentro da igreja? Nós temos, por exemplo, a frente evangélica pela legalização do aborto. Né? Você tem ali um banner e tem elas, inclusive, na rua. Você tem, por exemplo, esse banner aqui. Você pode pensar, Nicolas, esse banner foi feito por quem? Foi feito pelo... Não. O Jesus para isso. Esse banner foi feito por quem? Jesus para... Não dá para ler, né? Tem um X ali, né, pastor? Jesus para todos, né? Pois é. E aí você para e fala assim, Nicolas, de onde que veio esse banner? Veio do PSOL? Né? O Lula que fez? Não. Eu acho que ele não vai saber escrever Jesus para todos. Mas, tirando isso, né? Foi o John Willis, né? Foi o... Não foi nenhum deles. Não foi nenhum deles. Quem fez esse banner foi uma igreja evangélica. Eles têm um culto específico só para homossexuais e chamam os homossexuais de coloridos. Sabe o que é isso, irmãos? Nada mais do que romantizar o pecado. Se você dá nome bonitinho para o pecado, para algo que afasta da vontade de Deus, você não está ajudando essas pessoas a encontrar um Jesus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Pelo contrário, você está impedindo com que ele conheça a verdade. E aí, é um problema nisso, você ter um ministério, pessoas que cuidam de homossexuais dentro da igreja, que para serem recebidos, lógico que não. O problema é o modus operandi, é a forma como você vai operacionalizar isso. Então, vamos fazer o seguinte, fazendo da mesma analogia, eu tive uma ideia. Minha cabeça é meio assim, né? Falei, vamos fazer um culto só para maconheiro. E vamos chamar eles de fumacinha. Né? Já que pode tudo, vamos fazer, não? Um culto só para adúltero. Né? Vamos chamar eles de lero-lero, né? 171. E aí, meu irmão, passou a perna da sua mulher hoje? Ah, não, hoje não deu e tal. Né? Vocês percebem quão ofensivo é isso?
E aí nós chegamos, pode deixar em 2 Timóteo, e nós chegamos em nós. E nós cristãos? Como que nós temos nos portado diante de tudo isso? Quando a gente ignora tudo isso aqui, nós estamos ignorando o conhecimento de Deus. Deus já levantou várias pessoas, homens e mulheres, para poder responder às dúvidas que nós temos. Sobre tudo. Sobre onipotência, sobre onisciência, sobre a bondade, a justiça de Deus, sobre a homossexualidade, ideologia de gênero, sobre tudo isso. E nós temos ignorado o conhecimento de Deus. Toma cuidado, porque lá em Romanos 1 fala que por terem ignorado o conhecimento de Deus, Deus os deu uma mentalidade reprovável. Talvez a gente está querendo vir à igreja somente para poder se sentir confortável. Eu tenho saudade dos cultos que a gente sai falando assim, eu preciso melhorar. Cultos em que antes de a gente reunir, você já planejou o que você vai fazer aqui, que era adorar a Deus. Saudade dos cultos em que eu chegava e tinha várias pessoas ajoelhadas na cadeira. Porque a maior importância e que você tem que dar aqui é adorar ao Senhor. E muitas das vezes Deus te chama para poder confrontar o mundo. Então, o Spurgeon, alguém conhece o Spurgeon? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Ele diz o seguinte: a igreja que o mundo muito ama, certamente Deus a odeia. A gente se inibiu de fazer certos julgamentos, de tomar certos posicionamentos, porque a gente quer ser igual Pilatos. A gente quer lavar as nossas mãos, tomar uma posição de neutralidade impossível diante de Cristo, só que a gente vai colher isso. No Brasil não tem muita lei que funciona não, quase nenhuma. Mas existe uma lei que funciona, que é da semeadura. Porque essa não foi o STF que fez, foi Deus. Então aquilo que você plantar, aquilo que você vai colher. Qual influência você tem plantado? Não espere alcançar uma geração, não espere buscar resultados, almas para Cristo, se você não tem orado, chorado, jejuado pela sua nação, ou pelo local que você está, pelo local que Deus chamou. Quanto tempo você tem tirado para poder orar pela vida dessas pessoas? Para você orar e estudar para poder combater muitas dessas pessoas. Se não formos nós, quem vai ser? Se não for a gente, quem vai influenciar essa geração? A esperança do mundo, irmãos, não é Marx. A esperança do mundo não é um sindicato, não é um movimento. A esperança do mundo é Jesus Cristo. Ele não precisa que ninguém defenda ele. Ele é onipotente, ele é todo poderoso, mas ele tem representantes. E nessa noite, eu creio que todos nós que estamos aqui, nós somos representantes. Se você não é, você vai se tornar. Eu quero que você fique de pé, por favor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está renovado todos os dias, pois a nossa leve e passageira tribulação produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Nicolas, o tema da sua ministração é o cristão e a política. Você não vai falar do Bolsonaro, não? Não. Você não vai falar sobre o Lula, não? Falei um pouquinho, né? Mas não. Você não vai falar sobre o governo do britânico? Você não vai falar sobre máscara, sobre pandemia? Irmãos, falar uma coisa: o governo passa, políticos passam, mas o evangelho, ele permanece. O evangelho permanece. Aquilo que eu vejo que Deus quer fazer nessa noite, como tem feito todos esses dias, é reativar ou potencializar o seu chamado aqui nessa noite.
Eu não sei qual que é a sua influência. Eu não sei qual que é a sua política. Eu não sei para que você foi chamado. Eu não sei o teu nome, eu não sei o seu nome. Eu não sei a sua idade, eu não sei quais as suas dificuldades, eu não sei pelo aquilo que você chora. Mas existe alguém que conhece você antes mesmo de você nascer. Ele diz, olha, antes mesmo de você nascer, eu te designei as nações. Então nós precisamos compreender que nós estamos aqui nessa vida com um propósito. E esse é o foco da minha ministração. Qual é a sua influência? Para que Deus te chamou nessa terra? Se você quer atingir coisas incomuns, você tem que assumir uma vida incomum. Se o seu coração queima pelas crianças que estão sendo mortas dentro do ventre, assuma esse chamado. Se Deus te chamou para ser um professor, uma professora, assuma esse chamado. Se Deus te chamou para ser um advogado, um médico, um político, assuma esse chamado. Faça qualquer coisa, mas desde que seja para a glória de Deus. Compreenda que no dia que você nasceu, um fósforo foi riscado. E está queimando, está queimando, está queimando. Você não sabe quando isso vai parar. Nós jovens, essa igreja é muito jovem. Nós jovens, nós temos um erro muito grande de achar que nós vamos viver para sempre. Mas nós não vamos viver para sempre. O nosso foco todos os dias tem que ser uma intensidade em viver o nosso inconformismo. Pelo que você é inconformado? Pelo que o seu coração chora? Quando você descobrir isso, aí vai nascer um chamado. A Inglaterra e o mundo, ele tem que ser impactado por pessoas que de fato são genuinamente diferentes. O mundo está esperando algo novo de nós. A Bíblia fala que nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aonde Jesus passa, nada fica igual, nada. Nós não podemos nos curvar à pressão do coletivo e sermos iguais a eles, porque nós queremos a aceitação deles. Gálatas 2:20, por acaso busco eu a aceitação do mundo? Por acaso estou querendo agradar o mundo ou agradar a Deus? Nós precisamos agradar a Deus, e isso significa desagradar o mundo. Nós não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo ao mesmo tempo. Isso é impossível. A gente lê na Bíblia, olha, porque não há comunhão entre as luzes e as trevas. E a gente nunca acredita nisso, porque a gente nunca aplica. Sempre tem um jeitinho de um cristão fazer uma música com um funkeiro. Sempre tem um jeitinho. É possível sair da mesma fonte água salgada e água doce? É impossível. Talvez o mundo está te vendo como alguém que está com sede, vê uma Coca-Cola toda geladinha por fora. Você está com uma sede, fala, meu Deus, eu quero tomar essa Coca-Cola. E o mundo é assim, ele está querendo tomar algo diferente. E ele olha essa Coca-Cola, está no meio do deserto, vai tomar essa Coca-Cola, mas quando ele bebe, é quente, é ruim. Talvez seja você. Você está se mostrando, querendo agradar o mundo. Vem, né? Eu quero ser aceito por você. E quando ele vai experimentar você, ele não experimenta uma água que ele nunca mais vai ter sede. Ele experimenta uma água morna, uma água que não se posiciona. Talvez tudo que o mundo quer é igual uma criança mimada, que está esperneando, tudo que ela quer é um tapa. Talvez Deus quer te dar um tapa essa noite. Talvez você nunca ouviu isso. Deus vai me dar um tapa? C.S. Lewis tem uma parábola legal que é, olha, quando uma pessoa está se afogando, ela fica se debatendo, né? Ela está desesperada. E aí quando o socorrista vem para poder salvar ela, se a pessoa continua se debatendo, o que ele faz? Ele apaga ela, para poder salvar ela. Você não vai conseguir saber qual é o seu chamado se você continuar se debatendo. Você precisa se acalmar. Você precisa deixar com que Deus vá lá, te salva, te traga para a praia em paz, você consiga escutá-lo de maneira calma. Mas se você não atender esse chamado, você não ficar calma, Deus vai te apagar. Deus vai te apagar. E é melhor Deus te apagar do que o mundo fazer isso. Que Deus te apague essa noite. Que Ele, apague os seus velhos sonhos. Aquilo que está dentro de você que é omisso. Que Ele apague a sua preguiça. Que Ele apague a sua frouxidão.
que Ele apague a sua covardia, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de temor, de moderação e de verdade. Glória a Deus, glória a Deus, oh, glória a Deus. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Aquele que nos alistou vai nos prover. Aquele que nos alistou vai te capacitar. Aquele que nos alistou vai te dar força para enfrentar a pressão no seu trabalho, a pressão na sua escola. Irmãos, foram milhares de vezes que eu já chorei sozinho, já chorei com a minha mãe, falando: mãe, tá difícil, cara, tá pesado, é gente querendo me matar, é gente me cancelando, é gente, sabe, na universidade, antes de ter seguidor, antes de ter qualquer gente me apoiando, aquilo que eu faço hoje no público é o que eu fiz no privado. Aquilo que você quer ser, faça antes que ninguém veja. É isso que nós temos que ser. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora nesse momento. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Comece a falar com Cristo. Seja sincero com Ele. Fale as suas dificuldades, as suas falhas. Peça perdão pelos seus pecados. Ó Senhor, o meu papel aqui não é te convencer. Não é por palavras de sabedoria, nem de conhecimento. O Espírito Santo tem um papel de ir na divisão da alma e do espírito e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus que está aí no seu coração. E o Espírito Santo, Ele não está fazendo uma visita, Ele quer ser morada. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre a igreja de Atos, Ele está aqui. O mesmo Espírito Santo que caminhava dentro do coração de Davi, está dentro do seu coração agora. O mesmo Espírito Santo que ajudou Daniel a não se curvar perante os manjares do rei, é o mesmo Espírito Santo que está no seu coração agora. E nós pedimos a Deus, para que o teu Espírito Santo agora encontre cada pessoa nesse local. Não esqueça de ninguém, ó Deus. Não esqueça de nenhum desses que estão aqui na frente, Senhor. Ninguém dos que estão lá de trás, aqui no meio. A nossa oração, ó Pai, é muito sincera, ó Deus. A nossa oração, ó Deus, é para que o Senhor levante uma geração inconformada, ó Pai. Nós queremos te pedir perdão, Espírito Santo, porque muitas vezes nós subestimamos o seu poder. A gente acha que para poder ganhar o mundo, a gente tem que ser igual ao mundo. Mas não há, ó Pai, cristianismo sem renovação de mente. Que o Senhor venha renovar cada mente agora nesse instante, ó Pai. Vai renovando, ó Pai, a mente de cada pessoa agora em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, por isso, Senhor. E nós te agradecemos. Ainda com seus olhos fechados. Se você não entregou a sua vida a Cristo, todo mundo, por favor, com os olhos fechados. Ninguém vai ver se você vai levantar a mão ou não. Se você está sentindo algo no seu coração diferente, não sabe o que é, eu te explico o que é. Isso se chama o Espírito Santo de Deus, que está comovendo o seu coração para você fazer algo diferente. Está cansado de viver um pecado, está cansado de não aceitar o seu chamado, está cansado de sempre sair da igreja e voltar ao pecado na segunda-feira. Eu te peço, e aí toda a igreja, por favor, faça essa oração e repita comigo. Se você deseja aceitar a Jesus como seu Senhor Salvador, você vai orar pela primeira vez essa oração. Diga: Senhor, eu aceito a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Que a partir de hoje a minha vida seja guiada e transformada pelo Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a continuar vivendo o teu chamado.
eu te agradeço e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que só se você levante a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala. Fique com sua mão levantada, por favor, se você fez isso pela primeira vez. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, gente, pessoas estão aceitando a Jesus aqui. É festa. A Bíblia fala que está tendo festa nos céus agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei qual foi o dia, eu não sei qual foi a hora que pessoas que mudaram esse mundo aceitaram a Jesus. Quem sabe que essa menina agora que aceitou a Jesus pode mudar a geração dela. Quem sabe que esse rapaz que aceitou aqui a Jesus pode salvar milhares de vidas. A gente precisa viver o nosso evangelho de forma mais intensa, acreditar naquele que morreu por nós. Jesus foi radical com você, seja radical por ele. João Calvino, ele diz que quando um cachorro vê o seu dono sendo atacado, ele late. Eu seria um covarde de ver a verdade sendo atacada e me calar. Atenda o chamado de Jesus Cristo. Se você compreendeu, se você quer dizer para Deus, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, usa-me. Eu quero que você aplauda ao Senhor com toda a sua força, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós tributamos toda a honra, tributamos toda a glória, tributamos todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós te louvamos, ó Deus. Glória a Deus.